Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o comportamento carnal que nós cristãos devemos evitar. Na verdade, um comportamento que todo ser humano deveria evitar, mas obviamente, não sendo cristão, não tendo ainda recebido a palavra de Deus no seu coração, então as pessoas agem de tal forma que nós vamos ver aqui agora, sem qualquer tipo de preocupação, porque elas estão vivendo a natureza da carne. Elas estão fazendo aquilo que é natural que a carne deseja e faça. Então, quando nós lemos o texto que nós vamos começar já, nós vamos compreender que essas instruções, elas são para os cristãos, porque de nada aproveitaria você mandar essas instruções para uma pessoa que vive a bel prazer, com toda a liberdade, com toda a promiscuidade que a nossa carne humana nos oferece. Então, esse texto que nós vamos ler agora é uma orientação e uma ordem também para os cristãos, de que maneira nós devemos viver sem nos tornar escravos da nossa carne e dos desejos da nossa carne. Antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria de fazer um convite a você que ainda não é inscrito do canal, mas gosta dos nossos vídeos, que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja sempre avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Colocamos vídeos novos aqui diariamente e será um prazer contar aqui com a sua presença, com os seus comentários, com as suas curtidas, e sempre peço também para que compartilhe o vídeo ao final para que outras pessoas possam também receber a palavra de Deus. Então, o texto que eu me refiro, nós vamos lê-lo agora a partir do Novo Testamento. Para quem não conhece, o Novo Testamento fica no final da Bíblia. E nós vamos ver o livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 16 em diante e vamos ver o que o texto vai nos trazer a respeito das obras da carne, dos prazeres da carne, dos desejos da carne e de que maneira nós devemos evitar. Porque no final o texto vai nos dizer o que acontece com as pessoas que são escravas, não têm domínio sobre a vontade do seu corpo, os seus desejos, o que acontece com elas. Então vamos ler aqui capítulo 5 de Gálatas a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós vemos aqui que esse texto, ele nos traz uma série de quesitos referentes à carne do ser humano, a carne, as suas vontades, as suas paixões, os seus impulsos, os seus desejos, os seus prazeres desmedidos, imorais, sem ética, sem limites e sem regras. Nós vemos aqui, por exemplo, a bebedice, o excesso
de bebida alcoólica, o excesso do consumo da bebida alcoólica. A Bíblia não diz em momento nenhum que é pecado você ingerir bebida alcoólica, mas a Bíblia ela condena severamente o exagero, o excesso, a ponto da pessoa se embriagar, porque todos nós sabemos que quando a pessoa ultrapassa o próprio limite do seu corpo com bebidas alcoólicas, ela sai totalmente da sua razão e isso gera uma série de conflitos, uma série de consequências que Deus, pelo seu amor e misericórdia, quer evitar para a nossa vida. Então a Bíblia ela condena sim o excesso do consumo da bebida alcoólica que leva o indivíduo a ficar embriagado. Nós vemos aqui também nesse texto falando da glutonaria, o excesso da comida, as pessoas que cometem ali a gula, que comem muito mais do que o necessário, que usam a comida como um mecanismo ali apenas de prazer, não se alimenta, na verdade, não se nutre. A pessoa apenas come, parece que ela só engole a comida de uma maneira muito excessiva. Então isso também está aqui na lista desses desvios dos prazeres carnais. Aqui eu peguei duas palavras que não são muito ouvidas no nosso cotidiano para trazer, de acordo com o dicionário, a explicação a respeito delas. Uma é a lascívia, que é o comportamento desregrado sobre os prazeres da carne, os prazeres sexuais. Então a lascívia refere-se ao comportamento promíscuo, comportamento desregrado, imoral dos prazeres do sexo. Quem é cristão e quem segue a palavra de Deus e quem estuda, sabe que o sexo não foi feito para os indivíduos de uma maneira avulsa. O sexo é uma condição que Deus instituiu no casamento. Então, o indivíduo que é casado, ele tem ao menos duas razões para praticar o sexo. Uma é a questão de você proliferar, de você engravidar e ter filhos e vir a povoar a terra, aumentar a sua família, e a outra é o prazer entre marido e mulher. Então, por essas razões, o sexo ele é algo que Deus instituiu dentro do casamento do homem com a mulher. 2 só, não 3, nem 4, nem 5, nem mais. Apenas 2. O marido, a esposa e o marido. Só que a gente sabe, obviamente, que o sexo ele é usado como uma ferramenta apenas de prazer e, para algumas pessoas, é usado como uma ferramenta de troca, né? De ganho material. Eu dou o que você quer e você me dá o que eu quero. Não vamos entrar aqui nesse detalhe. Então, a gente vê aqui que a lascívia está incluída nessa lista de comportamentos, de atitudes que visam o quê? O prazer do corpo. Prazer momentâneo. Aquele prazer que deu vontade ali no momento. Falamos do excesso do álcool, falamos do excesso de comida. Estamos agora falando do comportamento desregrado do sexo. E inclusive também a gente vê que nessa explicação, desregrado nos leva a entender o quê? Até para o sexo precisa haver regras. E nós vemos duas aqui, né? A questão de filhos e a questão do prazer do casal. Então, algo restrito para dentro do casamento. Aqueles que praticam o sexo fora do casamento, sendo eles solteiros ou até mesmo sendo casados, mas traindo o seu cônjuge ali, cometendo o adultério, esses estão em fornicação. A Bíblia fala a respeito desse termo, tá? Fornicadores, os que praticam sexo fora do casamento, ou porque não são casados, ou porque são casados, mas estão praticando com outras pessoas que não o seu marido ou a sua esposa. Outra palavra que eu peguei aqui foi a porfia. Também não é muito usado no nosso cotidiano essa palavra.
né? Ela tem a ver com discussão, falta de entendimento, briga, conflito. E tem uma outra também que eu acho que fica mais fácil de compreender, mas eu quis colocar também, que é a dissensão, que também tem a ver com discordância, conflito, disputas e tudo mais. Essas palavras, elas também estão incluídas no texto que a gente acabou de ler. Nós vimos também a respeito de ciúmes. Lá no Antigo Testamento, eu não lembro se é no livro de Levítico, mas lá no Antigo Testamento tem um texto que vai falar a respeito do espírito dos ciúmes. Inclusive, eu acho que eu já coloquei um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Se não foi num vídeo, foi em alguma pregação que eu fiz aqui em casa. Mas eu já falei a respeito disso, do espírito dos ciúmes. E nessa lista que nós vemos aqui em Gálatas 5, o ciúmes está aqui incluído também como uma ação, uma atitude carnal, tá? Porque nós estamos falando sobre as obras carnais. Então nós vemos que o ciúmes tem que ser algo também evitado. Aqui nós vemos também falar a respeito de facções, né? As discussões, as contendas, a falta de concordância. Voltando ao que eu falei anteriormente, essas instruções são para os cristãos, né? De nada adiantaria pegar uma lista dessa e levar para uma pessoa que vive a seu bel prazer. Ela vai achar graça. Como assim eu não posso beber demais se eu quiser? Como assim eu não devo transar fora do casamento? Então, essa lista aqui é destinada para quem já tem um outro tipo de pensamento, para quem já tem uma mente mais evoluída, para quem já aceitou a Cristo. Então essa lista ela é destinada aos cristãos. Mas eu faço uma ressalva aqui. Existem coisas aqui nessa Bíblia, nessa lista. É claro que a parte do álcool, do sexo, da comida, são coisas que para muita gente é mais difícil controlar, né? Não se tem interesse até mesmo em controlar. Mas a gente pega o restante da lista e a gente vê tudo que a gente leu até agora, a gente entra num senso comum, né? Tanto de cristão quanto de não cristão. A gente tem que concordar que, por exemplo, evitar discussão, evitar briga sem propósito, facções, ciúmes, discordâncias, ira, todas essas coisas é benéfico para todo mundo, né? Existem coisas que não tem como a gente discutir, contra fatos não tem argumento. Então, tudo isso é benéfico para todo mundo. Existe uma coisa ou outra aqui na lista, como eu falei, né? Principalmente a meu ver de bebida, de sexo, de comida. Eu acredito que as pessoas têm mais resistência a tratar a respeito desse assunto. Mas no restante da lista, a gente há de convir que conviver sem discussão, sem disputa, sem ciúmes, sem ira, sem facções, sem brigas, é algo que beneficia a todo mundo, né? A menos aquelas pessoas que amam uma discussão, que adoram viver num clima violento. Por incrível que pareça, tem gente que é assim, né? Tem gente que adora uma discussão, tem gente que ama viver naquele conflito. Enfim, cada doido com a sua doidice, né? Mas a gente vê aqui que essa lista, tudo que ela quer, na verdade, é que a gente conserve a nossa paz, o nosso corpo, a nossa saúde, os nossos bens materiais, porque quem bebe demais gasta demais. Então, até mesmo a nossa vida material está sendo resguardada aqui por essa lista. Quer que a gente preserve o nosso casamento, o nosso bom nome, a nossa reputação, preserve o nosso relacionamento com Deus principalmente. Então a gente vê aqui que são orientações para o nosso bem. Deus ele nunca vai cobrar de nós algo que seja maléfico para a nossa vida. Isso é óbvio, claro e evidente, indiscutível. Tudo que Deus quer para o ser humano é algo que vai levar o bem da própria pessoa, algo que vai levar benefício para a própria pessoa. Agora vamos ler aqui no versículo de baixo que eu não li, que é o contraponto de tudo que a gente leu até agora. Olha o que está escrito aqui
no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, aquela paciência, benignidade, bondade e fidelidade, além de mansidão e domínio próprio. A pessoa que sabe se controlar, a pessoa que sabe controlar aquilo que vai falar, sabe controlar aquilo que vai fazer, né? Sabe se dominar. Então todas essas coisas, elas são fruto do Espírito. As anteriores que nós vimos até agora são frutos da carne. E no finalzinho nós vamos ver, aqueles que praticam esses frutos da carne não herdarão o reino de Deus, porque não existe acordo entre aquilo que é santo e puro, entre aquilo que é pecaminoso e impuro, sujo e imundo. Não existe acordo. Então, para herdar o reino de Deus, até mesmo para se aproximar do Senhor, para conviver com Deus, é necessário abandonar essas práticas que nós vimos no começo do texto. A gente leu que a carne, ela milita, ou seja, ela luta contra o espírito e vice-versa. E o espírito, por sua vez, luta contra a carne, porque cada um quer uma coisa. O espírito quer te aproximar de Deus, o espírito quer te levar para uma vida pura, para uma vida santa, para que você evite problemas graves, para que você tenha uma vida melhor, mais feliz, mais sincera. A carne, ela quer o oposto. Ela quer que você pratique os desejos do aqui e agora, ela quer que você haja pelo impulso, ela quer que você seja uma pessoa ansiosa, que você faça tudo na hora sem pensar nas consequências. Ela quer que você passe por cima de qualquer coisa para você ter aquilo que você quer no momento, porque o prazer é o que conta. Seja o prazer de comer demais, o prazer de beber demais, o prazer do sexo mesmo fora do seu casamento, o prazer de ter muito dinheiro mesmo que você tenha que agir de uma maneira sem ética, uma maneira ilegal. Então veja que cada um puxa para um lado. O espírito te puxa para Deus e para as coisas boas. A carne te afasta de Deus porque ela te leva para as coisas ruins. E aí fica um ponto. Para qual dos dois você vai seguir? Quando você alimenta algo, você está dando vida e você está nutrindo aquilo. Se você alimenta o espírito, você vai nutrir o espírito. E da mesma forma, se você alimenta a carne, você vai nutrir a carne. E aí a gente pergunta, nessa disputa, nessa guerra, um lutando contra o outro, quem é que ganha? Eu te respondo, vai ganhar na sua vida aquele que você alimentar. Se você alimenta a sua carne, ela vai ganhar e você vai comer os frutos dela. E nós já vimos aqui que não herdará o reino de Deus aqueles que comem do fruto da carne. Mas se você alimenta e nutre o seu espírito, é ele que vai vencer. E você vai herdar tudo aquilo que o Espírito tem de fruto. Então, fica para todos nós. Agora, falo para cristãos e não cristãos. Essa reflexão, quem você quer que ganhe na sua vida? Você quer que ganhe a carne para que você se entregue aos prazeres momentâneos, temporários, limitados da carne e venha, por consequência, a colher os seus frutos? Ou você quer alimentar o espírito para comer dos frutos do espírito, frutos bons, frutos eternos, duradouros, frutos que não acabam e que vão trazer vida para você e vão te aproximar muito mais de Deus. Então fica essa reflexão, carne e espírito, nós temos os dois, mas à medida que nós alimentamos mais um ou mais o outro, ele vai vencer, porque ele vai estar mais nutrido, vai estar mais forte. Então, para quem você quer dar mais atenção? Para a sua carne, para os prazeres da carne, ou para o espírito e para tudo o que ele tem para te oferecer? Então, que Deus abra a sua mente, que você compreenda a importância de você saber escolher entre um e outro. Você tem os dois, mas você precisa priorizar. Qual dos dois eu vou nutrir? Qual dos dois é o mais importante para a minha vida? A minha carne ou o meu espírito? O que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder
servindo a um ou servindo ao outro. Então, que Deus te dê essa reflexão e eu aproveito para deixar aqui uma palavra de salvação para você. Se você ainda não entregou a rédea da sua vida nas mãos daquele que consegue controlar as adversidades, consegue controlar os contratempos que acontecerem na sua vida, se você ainda não entregou o rumo da sua vida para aquele que consegue dar um jeito, para aquele que consegue levar a sua vida por caminhos calmos e tranquilos, então eu faço esse convite para você pensar e refletir também se não chegou, enfim, o grande momento de você entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos de Cristo e deixar que Ele cuide do seu caminho a partir de agora. Eu deixo esse convite para você, que o Espírito Santo de Deus toque no seu entendimento e talvez seja hoje o grande dia da sua vida. Você venha entregar a sua vida nas mãos de Deus e você vai começar a viver o plano que Deus tem para a sua vida e você vai começar a ver o quão maravilhoso é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, leve esse vídeo até outras pessoas e, se Ele permitir, até a próxima.